Olá! Nesta segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, o portal VGN recebe, por meio remoto, a vereadora de Cuiabá, Edna Sampaio, do PT. Bom dia, vereadora. Bom dia, bom dia. Desculpa, eu estou aqui meio atrapalhada com a ferramenta, mas bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nos ouve bem, vereadora? Tá bem? O áudio tá bom? Sim, ouço muito bem. Tá Então, tá ótimo. bom. Vereadora, nós lhe convidamos para essa conversa aí, porque o momento que o Brasil está passando, um momento delicado, momento de análise de uma agenda escolhida há 2 anos e meio, 3 anos atrás, que parece que não surgiu o resultado esperado pela população brasileira. E, diante disso, nós estamos convidando, o VGN está convidando pessoas, personalidade de todos os aspectos políticos de Mato Grosso, pessoas que serão personalidades na próxima eleição. E o seu nome se destaca por ser mulher, negra, atuante e bem-sucedida. Como que a senhora vê esse momento político, embora todo mundo fale em saúde, a saúde é importante, mas a saúde política também é importante. Como que a senhora vê esse momento político brasileiro? Olha, Geraldo, saudar aí os telespectadores, né, os internautas que nos acompanham nesta programação e dizer o seguinte: eu acho que todos nós, brasileiros e brasileiras, nos sentimos um pouco atordoados, atônitos com tudo que está acontecendo no Brasil. Quem imaginaria que depois de 2016, depois do golpe que nós sofremos em 2016, o Brasil tivesse que viver uma situação tão trágica de guerra, talvez a guerra que mais mortos fez na história do nosso país, né? Que é essa guerra invisível por um vírus, né, nós estamos aí caminhando para 460 mil mortos, né, estamos chegando a 450, e pelo andar de carruagem, muito em breve, chegaremos a essa marca tão triste, né, o Brasil é um dos países onde mais se morre por Covid-19, e agora, nesse momento, é difícil você não encontrar pessoas que tenham perdido uma, duas, três entes queridos para esse vírus. E a realidade é que o vírus não é só resultado de um fenômeno biológico, né? Ele é resultado do governo que nós temos, né? Um governo que simplesmente fez chacota do vírus, né? Encontrou todas as razões que pôde inventar para estabelecer uma relação de conflito com a China, que é o maior produtor de insumos para a vacina, né? Uma grande potência mundial. Ficamos sem comprar vacina, estimulado o povo brasileiro a não usar máscara, a menosprezar esse vírus, e ainda hoje nós não conseguimos controlar a forma de propagação desse vírus e não adotamos todas as medidas necessárias à contenção do vírus e das mortes que nós temos vivido. Os cientistas já falam em terceira onda e nada mudou. Nós estamos enfrentando uma guerra invisível, com governos completamente ineptos, incapazes de fazer o enfrentamento necessário desse vírus. Então, uma situação muito triste mesmo, somada à desestruturação do Estado Democrático de Direito, né? Que é a perda de direitos da classe trabalhadora, né? A perda de preservação do direito com carteira assinada, direito a férias, a 13º, direito a um emprego formal digno. Então, a classe trabalhadora perdeu esse direito, assim como perdeu também o direito à aposentadoria. Muita gente não vai conseguir se aposentar simplesmente porque as regras foram tão dificultadas para a classe trabalhadora que será difícil que todos os que têm trabalho regular se aposentem, né? Então, nós vivemos um momento de muita dor, de muita tristeza, mas também da necessidade da gente se levantar, de lutar, de reafirmar que esse país é um país gigante e que pode e deve se reinventar, como tantas vezes fizemos e como tantos outros países fizeram ao longo da história.
Então, eu vejo que é um momento dramático, muito dramático, mas também é um momento da gente colocar para fora a nossa coragem e também a nossa esperança, porque talvez nunca tenha sido tão importante nós termos esperança no futuro, reinventarmos essa esperança, até em razão das novas gerações que vêm vindo aí, e nós precisamos preparar o caminho para eles. Vereadora, costuma-se dizer, os pensadores aí, que quem precisa de governo é as pessoas mais carentes, o cidadão que necessita do Estado forte para lhe proporcionar ou aproximar a igualdade entre os semelhantes. No entanto, o Brasil vive uma realidade diferente. Estou dizendo isso para comentar com a senhora, quero que a senhora comente sobre esse projeto tão importante que inclui as meninas no seu período menstrual na sociedade. Um projeto onde, quando foi anunciado no cenário federal, uma alta autoridade, ministro de Educação, disse que estaríamos criando a BR Chico, trazendo de uma forma bastante desmerecedora o tratamento de um assunto tão sério, onde pessoas, as meninas, precisam ir para a escola, precisam se inteirar na sociedade e não conseguem por dois fatores. Primeiro, educação. E segundo fator, necessidade de um absorvente. Fale sobre esse importante projeto para nós aqui do VG Notícias. Com prazer. Eu acho que esse tipo de pauta só pode ser colocado por mulheres, né? Quando estão nesses espaços. A política, a maioria da sociedade não consegue entender, mas eu acho que com a nossa presença vai entender, com certeza, porque é uma coisa simples, que a pobreza, ela traz o afastamento de uma série de direitos das pessoas, né? Que, para as pessoas de classe média, uns R$5, R$10 pode não ser nada, mas para quem vive numa situação de pobreza e de extrema pobreza, gastar esse dinheiro que poderia servir para comprar um leite para o filho, ou para comprar um pedacinho de carne, sei lá, qualquer coisa mais essencial do que isso, ou um transporte para ir procurar um emprego, enfim, já inviabiliza que as mulheres mais pobres tenham acesso aos absorventes. E a menstruação é um fenômeno da natureza do corpo feminino. Todas as mulheres, né, à exceção, com raras exceções, têm o seu período menstrual, seu período reprodutivo, que ela precisa de cuidados especiais nesse período, porque é um momento delicado da saúde íntima da mulher, né? A menstruação é algo que impede muitas meninas de irem para a escola, né? Porque quando a gente não se tem dinheiro, as meninas usam panos velhos para poder conter o sangue, né, que escorre durante a menstruação. Isso às vezes causa suja a roupa da mulher, causa constrangimento, além de outras formas de contenção da menstruação que as meninas utilizam, que são formas que não são saudáveis, que podem levar ao adoecimento das mulheres, infecções do aparelho reprodutivo como um todo da mulher. Então, o acesso a absorventes é o acesso fundamental à higiene que a mulher tem que fazer, inclusive para ela não vir a ter doenças que vai impactar ainda mais o sistema de saúde. Então, se você cuida da saúde antes que a doença, você evita que agrave essa doença e evita, inclusive, a sobrecarga do sistema. Então, a questão dos absorventes não é algo banal, é uma coisa muito importante. Eu fui uma menina que vim da periferia de Cuiabá e que também fui muito pobre. Eu sei o que é não ter absorventes para utilizar no período menstrual e ter que faltar às aulas por insegurança, porque você não vai para a aula com medo de que sua roupa fique suja e depois você sofra todo tipo de constrangimento na escola. Então, essa é uma realidade de milhares de mulheres e de meninas que deixam de frequentar as aulas todo mês por conta da menstruação, além dos agravos de saúde da mulher por conta de uma higiene, pela falta de uma higiene adequada nesse período menstrual, em que a mulher está muito sensibilizada. Então, eu acho que é muito importante a gente discutir sobre a pobreza menstrual e romper o tabu de não discutir a questão que é
muito importante, que é natural, que é o ciclo menstrual das mulheres. As mulheres menstruam, e essa menstruação leva dias, uma semana, né? E nesses dias as mulheres precisam de cuidados especiais, e muitas delas não têm dinheiro sequer para comprar o absorvente. Muitas, essa é a realidade de muita gente. Então, esse projeto, ele é muito importante para as mulheres, porque ele combate uma das expressões da pobreza, que é a pobreza menstrual. Vereadora, a senhora tentou uma ação popular para anular uma moção de aplauso aos militares que participaram daquela operação na favela de Jacarezinho, que resultou em algumas mortes. A senhora não obteve o êxito necessário e a senhora esperava. No entanto, temos que falar sobre o assunto, continuarmos conversando sobre o assunto para ver a conscientização, até mesmo daquelas pessoas que estão no judiciário, ajudar, contribuir para que essas pessoas se conscientizem. Ontem nós vimos a mesma Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, acompanhado pelo presidente Bolsonaro, sem máscara, e disponibilizando 1.000 soldados da PM para garantir a segurança da manifestação do presidente Bolsonaro. Como a senhora vê essas duas questões, esse paralelo das operações, da negativa da sua ação e a situação ocorrida ontem? Geraldo, eu acho que a gente vive um momento muito dramático, inclusive da percepção que as pessoas têm da realidade. Nós estamos num momento de inversão dos valores, né? Nós aplaudimos uma chacina e achamos que bandido bom é bandido morto. Mas esse bandido bom, que é o bandido morto, que as pessoas dizem, é sempre o pobre, o periférico, o preto. Não é qualquer bandido que essa filosofia da direita, da extrema-direita, cabe, né? Então, é muito curioso e, assim, é espantoso, na verdade, que a gente tente naturalizar a ação que descumpre a lei, que foi o caso da ação policial do Rio de Janeiro, que descumpriu uma lei, descumpriu uma decisão do STF, fez uma operação em plena pandemia, lá no Jacarezinho, que é uma favela, a favela mais negra do Rio de Janeiro, e se esse problema é um problema lá do Rio de Janeiro, nós temos um monte de problemas aqui em Cuiabá, que nós precisamos discutir, enfrentar, criar soluções para isso, mas nós estamos trazendo um problema lá do Rio de Janeiro para debater aqui, mas não é por acaso, é que essa situação, ela revela o que parte da população pensa, e infelizmente essa parte da população está muito bem representada na Câmara Municipal de Cuiabá, né? Que a pena para bandidos, né? Para bandidos que são considerados, na verdade, os pobres, os pretos, é a morte. E a morte sumária, a execução pelo policial, né? As pessoas não estão defendendo a justiça, eles estão defendendo o justiciamento. O justiciamento é aquela penalidade aplicada, a violência aplicada pelas próprias mãos. Ora, se você defende que um servidor público, como policial, que tem, por ofício, o direito de andar armado, né, por dever de ofício, você está dizendo que ele pode matar, não é só naquelas circunstâncias em que ele invade uma favela. Qualquer um pode ser alvo de uma polícia que mata. Qualquer um, filhos da classe média, filhos dos pobres. Hoje são os filhos dos pobres que estão morrendo, são os pretos que estão morrendo. Mas amanhã, se essa onda cresce, se a gente não estabelece um limite, não observa o que está escrito na nossa lei, todos nós podemos nos tornar vítimas da violência policial. Então, não é absolutamente quem defende bandido, é quem defende que a polícia se torne bandida ao defender a execução que a polícia pode fazer aos pobres e aos pretos, independentemente da lei. Eu digo sempre lá na Câmara que o bandido é que não cumpre a lei. Agora, os agentes públicos têm a obrigação de cumprir. Então, se nós queremos defender a ação do poder público igual à ação do bandido, então já não há diferença entre quem é bandido e quem não é. Porque é exatamente o cumprimento da lei que diferencia as pessoas de serem ou não praticantes de atos delituosos. E matar as pessoas, em qualquer circunstância, é crime.
né? Pelo nosso Código Penal, pela Constituição, não há pena de morte. E ainda que houvesse pena de morte, as pessoas condenadas à pena de morte, como em todos os países civilizados acontece, elas seriam alvos de um processo na justiça, com amplo direito à defesa. Somente ao final é que se decretaria a sua sentença, se fosse pena de morte. No caso, nós não adotamos a pena de morte e nenhum agente público ou privado está autorizado a matar ninguém, ainda que este alguém possa ter cometido algum delito, alguma transgressão legal. Então, essa é a inversão de valores, né? A inversão de valores que ainda invoca Deus para poder defender a família, a propriedade, sei lá o quê. Em nome de Deus, se invoca a morte, coisa que nunca também, aí indo para o lado do evangelho, os cristãos fazendo isso, além de contrariar os preceitos da legalidade desse mundo secular, ainda contraria os preceitos bíblicos, né, que em nenhum momento houve autorização dos cristãos para julgar e condenar ninguém. Ao contrário, né, os 10 mandamentos que tanto invocam na Câmara, para você ter uma ideia, parte dos vereadores são tão religiosos que instituíram lá 1 minuto de oração. Eu tenho uma formação cristã sólida, mas eu acho que espaço público não pode se confundir com nenhuma profissão de fé. Aliás, isso está escrito na Constituição Federal. Mesmo assim, insistem, por ser maioria, que ali é lugar de oração, que ali, desprezando, inclusive, outras crenças e até aqueles que não creem. O Estado tem que acolher a todos, por isso não pode professar e nem praticar nenhuma fé, né? E aí parece que isso é tão difícil para as pessoas compreenderem, mas invocam Deus, um espaço que é público, que é laico, para poder defender a morte, coisa que esse Deus cristão que eu conheci, pelo menos, nunca, em nenhuma escritura sagrada, definiu ou estabeleceu isso para nós. Então, é muito inversão de valores, entendeu? E dizem assim, olha, você está com dó, leva para casa aquele velho chavão do senso comum, de quem não compreende ou não quer compreender o que significa o direito à vida, que é um direito fundamental, inscrito na nossa Constituição, e resultado de tratados internacionais, resultado, inclusive, do movimento que a sociedade, a civilização ocidental pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra, tratou de inscrever na Carta de Direitos Humanos, né? Vereadora, nós abordamos aqui uma técnica, eu abordo uma questão nacional e uma questão regional. E eu faço uma a minha imagem está falhando ótima, aqui, mas... Não, está ótima. No quadro está ótima. Está ótima. Pretender melhorar ainda mais a imagem da senhora. Nós abordamos, como eu estava ali explicando, uma pergunta do cenário nacional e uma pergunta regional. E quando eu posto o banner, eu tenho mais de 40 grupos de WhatsApp, Facebook, todas as redes sociais, eu posto um banner comunicando quem eu vou estar entrevistando e recebo alguns questionamentos, até mesmo para que eu prepare a pauta, aquilo que há de interesse na sociedade. E eu recebi hoje pela manhã, exatamente às 6 horas da manhã, seguinte declaração. Bom dia, Geraldo. A vereadora Edna não participou da audiência pública do VLT na Câmara de Cuiabá. Não sei por quê. Ela esteve com o governador Mauro Mendes e perdeu a oportunidade de desmascarar o governador com a farsa montada pelo BRT. Eu estou falando, a mensagem é assinada, vou dizer quem assinou, Vicente Voalo, e eu quero saber, nós aqui posicionamos Várzea Grande em uma situação peculiar a questão do VLT, que é um espaço bem curto e não vai influenciar muito se vão implantar BRT ou BRT. Por que a senhora não participou, se é que a senhora não participou, e o que a senhora pensa sobre essa questão VLT-BRT? Eu realmente não participei, né? Embora minha posição seja pública em relação a isso, né? Eu sou defensora de que a sociedade cuiabana, os cuiabanos, os varzeagrandenses, né? Os usuários de transporte coletivo que precisam opinar sobre isso. Eu sou defensora
do plebiscito, acho que é importante isso, é importante que a gente considere a população, né, porque às vezes o poder público define determinadas políticas do gabinete sem ouvir quem realmente interessa e para quem realmente aquela política vai ser destinada. Então, acho que políticos que andam de carros luxuosos e estão nos seus gabinetes não entendem o que significa depender do transporte coletivo e morar em Várzea Grande, trabalhar em Cuiabá e vice-versa. Então, acho que é importante que a população seja colocada nesse debate, nessa discussão. Eu tinha um compromisso já nessa data, né, e não consegui me livrar desse compromisso, e por isso não consegui participar da audiência, mas estou junto. Semana passada assinei a solicitação de plebiscito para o BRT, né, para consulta sobre BRT, VLT, e eu tendo a apoiar a implantação do VLT, embora isso, na minha opinião, pelo que está sendo, pelo andar da carruagem, o governador, de forma, mais uma vez, imperial, né, já decidiu e já combinou com seus pares que vai ser BRT. Eu acho um desrespeito com o município de Cuiabá, a forma como o governador tratou essa questão, eu acho um desrespeito com o dinheiro público, depois de mais de 50% da obra executada, depois de mais de R$ 1 bilhão pagos pelo VLT, dos trens e dos trilhos todos comprados e parados há tanto tempo, uma década parados ali, o governo do estado venha sem consultar, sem debater, com uma decisão monocrática de gabinete, sem a participação da própria sociedade, decidir que resolveram mudar de modal. Então, acho assim, é um absurdo, é um escárnio que está acontecendo no estado de Mato Grosso, mas esse é só mais um dos casos encaminhados por esse governo. Eu estava vendo agora a questão da vacinação dos professores, né, que foi aprovada a essencialidade da educação e vetado o artigo da lei que obriga a vacinação dos profissionais para que eles retornem às aulas. Então, o governador, a linha de Bolsonaro, é uma pessoa que tem uma tendência monocrática, autoritária, né, e também que não consegue ter sensibilidade com a vida num momento tão grave como este. Eu acho que Cuiabá merece o melhor modal, o mais confortável, o mais moderno, né? Merece, que a população merece ter a sua expectativa correspondida em relação à promessa que foi feita já há uma década aí e que não foi cumprida. Então, eu vejo como muito grave mais um ato monocrático do governador em relação à população de Cuiabá e de Várzea Grande. Né? Obviamente que já houve também um acordo com o prefeito de Várzea Grande, parece que é só o prefeito de Cuiabá que vem resistindo a essa implantação de cima para baixo do modal BRT. Mas, ainda assim, eu vejo que é importante fazer o plebiscito, consultar a população, porque se nada for mudado, se nada for alterado, pelo menos nós não seremos acusados de termos feito uma decisão de gabinete para aqueles que realmente são os usuários do meio de transporte coletivo e que não foram ouvidos. Pelo menos a gente vai ouvir essa população. Eu acho que é dever do poder legislativo promover o máximo de participação da sociedade nas decisões que afetam a sua vida. Eleições do ano que vem, vereadora, é hora de discutir, sim. Viabilizado, Lula já se coloca aí numa situação bastante confortável perante as pesquisas eleitorais e provavelmente polarizando a eleição com o atual presidente Jair Bolsonaro. Mato Grosso tem em torno de 3% dos votos do cenário nacional, não influencia muito, mas necessariamente o PT vai ter que construir um palanque para o presidente Lula em Mato Grosso. A senhora, o deputado Barranco, o deputado, foge o nome agora, o Lúdio Cabral, meu amigo Lúdio Cabral, são as personalidades hoje que detêm mandato e são responsáveis por viabilizar, criar um âmbito, um cenário para um palanque do presidente Lula. Como a senhora vê a situação e por onde começar a costurar essas alianças em Mato Grosso, tendo aí alguns candidatos, pré-candidatos se destacando?
Eu acho, Geraldo, que é muito importante que o PT assuma um protagonismo. Eu tenho defendido isso desde as eleições de 2018, as eleições que eu entrei no cenário político aqui do Mato Grosso, né? Primeiro como pré-candidata ao governo, depois como candidata a deputada federal, e aí todo mundo que acompanha a política viu a nossa saga nesse processo eleitoral, né? Eu defendia lá e defendo aqui, ainda mais. O PT, nesse momento de crise generalizada do sistema capitalista e também da política no Brasil, porque nós também estamos numa crise política sem precedente, uma crise de representatividade, uma crise de crença que a população deveria ter na política e que deixou de ter. Foi isso que produziu o Bolsonaro. Foi a descrença da população, foi a fragilidade que o eleitorado sentiu diante de um sistema político que ele não se via representado. Então, o Partido dos Trabalhadores é um grande partido, é o maior partido de esquerda da América Latina. Né? No Brasil, não se pode pensar em saída para essa crise, em todos os sentidos que nós vivemos, sem a participação do PT. Há 41 anos, o PT participa ativamente da construção da democracia nesse país. Então, e nos últimos anos, acho que nenhum partido no mundo sofreu a criminalização que o PT sofreu nesses últimos anos. Então, nós fomos bombardeados, nós fomos massacrados, nós fomos e achavam os nossos adversários que iria nos reduzir a pó, a nada. Porém, o PT está firme, está forte, e nas próximas eleições é o nome da liderança petista que vai polarizar a eleição. Então, aqui em Mato Grosso, ainda que nós sejamos, do ponto de vista quantitativo, uma representação pequena do eleitorado nacional, nós precisamos nos apresentar com protagonismo e com capacidade de propor uma alternativa de poder no Mato Grosso. Não é possível que nós tenhamos que ficar eleições após eleições entre os candidatos do agro, né? Candidatos que, inclusive, não representam a população mato-grossense, que é formada majoritariamente de trabalhadores e trabalhadoras, pessoas assalariadas, pessoas desempregadas, pessoas que não têm acesso às políticas públicas e sequer aos direitos como cidadão pleno dessa sociedade. Então, o PT precisa se apresentar com candidaturas próprias. Eu não sou contra aliança, se eventualmente lá na frente a gente tiver possibilidade de fazer uma aliança que garanta o palanque de Lula aqui no Mato Grosso, eu não vejo problema nenhum nisso, mas a construção do protagonismo do PT começa pela apresentação de candidaturas próprias, e isso é fundamental e nós não podemos abrir mão. Então, é papel nosso, que estamos em mandatos e que temos mais visibilidade, construir, debater e unir esforços para que Lula tenha um palanque decente, coisa que não teve o nosso candidato na eleição de 2018, e eu briguei muito por isso, muito para que nós tivéssemos um palanque do PT, de Lula aqui no Mato Grosso. Desta vez, nós não podemos errar, nós precisamos ter um palanque para Lula aqui, e ainda que nós eventualmente possamos fazer algum tipo de aliança na majoritária, mas nós precisamos sair com nossos candidatos, nós precisamos ter, e nós temos nomes, e nós precisamos apostar nos nossos nomes, porque o PT pode sair, se conseguir fazer aliança, ou pode sair sozinho, qual que é o problema? Se nós não tivermos, se aqui todos os partidos forem se unir ao projeto hegemônico do agro, nós não podemos ir nesse caminho, nós temos que garantir a nossa posição, porque a nossa posição nessa eleição vai ser uma posição de polarizar com o bolsonarismo, e nós precisamos identificar de forma clara, fazer com que a população entenda qual é a posição do PT. Aqui em Mato Grosso também, eu tenho certeza que quando a população mato-grossense, a população cuiabana, conseguir ver no PT uma possibilidade real, concreta de poder, ela vai acolher isso, porque o PT é um partido que muda a vida das pessoas quando governa o país, o estado e a cidade. E é nisso que nós apostamos. E Lula, candidato, vai arrastar uma força gigantesca, né? Nós vamos viver uma outra onda lulista, né, que vai ser super importante para o fortalecimento da sigla nos estados. E nós precisamos aproveitar para poder atualizar a nossa agenda, o nosso programa de governo, atualizar a nossa construção política e nosso protagonismo. Então, eu defendo candidatura própria para o governo do estado e para o Senado também. Vereadora,
existe um projeto de lei, parece que foi aprovado na Câmara de Cuiabá, institui a renda emergencial básica de cidadania no âmbito do município de Cuiabá. Foi aprovado. A quantas anda este projeto e a quem vai beneficiar e quando vai haver esse benefício? Então, nós apresentamos o projeto de renda básica porque há uma lei que institui a renda básica no âmbito federal, eu não vou me lembrar exatamente o número da lei, que foi aprovada e sancionada ainda no governo Lula. Lamentavelmente, a gente não conseguiu implementar isso, mas nós precisamos agora, no momento de pandemia, trazer esse debate para a sociedade, porque nós não vamos sair dessa crise, que é uma crise econômica também, se a gente negar a massa de população o mínimo de renda para sobreviver. Quando as pessoas têm renda, você gira o mercado, você gira o comércio, as pessoas podem comprar, a cidadania dos mais pobres é importante, inclusive, para a economia do município, do estado e do país. Infelizmente, como eu disse no início, nós vivemos uma inversão de valores. E os governos não querem fazer políticas de transferência de renda, querem dar cestas básicas. Ora, cestas básicas é uma ação de solidariedade que cabe à sociedade civil. Eu estou fazendo uma campanha de cestas básicas porque não há política efetiva de transferência de renda para a população. Eu gostaria de não ter que fazer. Mas aos governos, ao Poder Executivo, não cabe campanha de solidariedade, cabe política pública de transferência de renda. Então, nós apresentamos esse projeto, acionamos a justiça para isso, eu tenho feito muitas ações para poder mover os poderes constituídos para garantir renda às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, é muito importante a aprovação desse projeto, mas ele tramita ainda na Câmara, está muito no processo inicial. Agora mesmo nós vamos ter o Colégio de Líderes e eu fiz um levantamento de todos os projetos que são importantes e que estão na casa sem serem pautados, para que nós possamos discutir esses projetos e para que eles possam vir à sessão plenária da Câmara e a gente possa dar uma contribuição mais robusta, mais significativa à população cuiabana. A renda básica é uma estratégia que não é simplesmente a renda emergencial. Nós vamos demorar para sair desse processo de destruição da nossa economia. Então, os governos precisam pensar em estratégias de apoio ao desenvolvimento econômico, à geração de renda, para que a economia volte a girar. E, para isso, é fundamental que os mais pobres sejam protegidos através de uma política de renda básica. Então, é isso que nós estamos apresentando, estamos lutando por isso. Também vamos fazer coleta de assinaturas para que, não dando certo a tramitação desse projeto em nome da vereadora Edna Sampaio, que a população se coloque e compareça como o 26º legislador na Câmara Municipal de Cuiabá, conforme prevê a Constituição Federal, Então, uma lei de iniciativa popular que possa garantir que essa questão seja debatida na Câmara. Então, é isso que a gente está fazendo. Acho que é muito importante. Os governos não estão levando a sério a importância da renda básica para a população. Vou colocar aqui que meu computador está descarregando. Tem que descarregar. Descarregando. Opa, está faltando... Vamos fazer o seguinte, vereadora. Suas considerações finais, 2 minutos, aguenta as suas considerações finais. Por favor. Então, eu queria agradecer muito a participação do VG Notícias, muito bom poder dialogar com vocês aqui de Várzea Grande, mas também de Cuiabá, de todos os municípios, enfim. Nós estamos numa luta com prioridade nas questões relacionadas a esta pandemia, porque entendemos que os governos precisam ser sensibilizados sobre a necessidade da vacina. Nós estamos tendo muitos problemas em relação à vacina em Cuiabá, é evidente a falta de planejamento adequado para a condução da vacinação, e isso também agrava o que vem acontecendo no governo federal, que é a recusa de comprar vacinas, por isso a gente está nessa situação. E o outro ponto é a luta pela renda das pessoas mais vulneráveis. Eu agradeço a oportunidade de poder estar dialogando com vocês aqui sobre todas essas questões, estou sempre à disposição, meu mandato e a vereadora Edna, para tudo que vocês requererem de nós, informações, posições. Muito obrigada por esse espaço. Nós é que agradecemos, vereadoras, e convidamos a senhora, desde já, a visitar o site VG Notícias e fazer uma entrevista mais longa, uma entrevista presencial, porque o interesse nosso é sempre divulgar nomes
e potencialidade de pessoas que podem ajudar o crescimento e o desenvolvimento e a melhor condições de vida para a população mato-grossense. Um abraço a todos